Cumprimento a igreja e a todos com a paz do Senhor Jesus e que nossos ouvintes tenham um bom domingo e permaneçam conosco. Então, nós estamos abrindo mais uma edição da Escola Bíblica Dominical, diretamente da Igreja Assembleia de Deus de Brasília, área especial número 8, que tem como presidente deste campo o pastor Orcival Pereira Xavier. Então, nesta bela manhã de domingo, nós vamos estudar o texto da lição número 9, que tem por título Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Nós vamos então já iniciar com oração pelo nosso professor e pastor Isidro. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. É um prazer poder estar mais uma vez juntos para aprendermos a palavra de Deus. Oremos. Pai de amor, nós te agradecemos por esse momento especial onde nós iremos ministrar a tua palavra. O Senhor usa a lição desse domingo para edificar, consolar, confortar e orientar a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, a lição de hoje, ela está baseada no capítulo 28 do livro de Jó, dos versículos 1 ao 28, quase um capítulo inteiro. Nós vamos ler assim rapidamente o texto, então você que está em casa, que não tem a revista da Escola Dominical, então abra sua Bíblia, no capítulo 28 de Jó, de 1 ao 8. Nós vamos fazer a leitura rapidamente, porque é um pouco extensa, são 28 versículos, e em seguida nós vamos já passar para o texto propriamente dito da lição. Diz assim: na verdade, há veios de onde se extrai a prata e, para o ouro, lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas e até à extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pós de ouro. Essa vereda a ignora, é a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo, revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa, e nenhuma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a verdadeira sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento, ele tomou a medida das águas. E quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Muito bem, professor Silas, nós vamos agora ir para o textuário, né? Qual é o textuário, Silas, aí na nossa lição? O textuário não diz o seguinte: mas disse o homem, eis que o temor do Senhor
é a sabedoria. Isso. E apartar-se do mal é a inteligência. Isso está em Jó 28, né? 28, versículo 28. Muito bem. Queridos irmãos, a verdade prática tem o seguinte pensamento: a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. Muito bem. Agora vejamos quais são os conteúdos, né? Isso. Queridas irmãs e irmãos, o conteúdo está dividido em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como assunto a sabedoria vista como bem natural. O segundo tópico, a sabedoria vista como bem comercial. E o terceiro tópico, a sabedoria vista como bem espiritual. Monsiro, você pode ler para nós o objetivo geral? O objetivo geral diz assim: mostrar que a verdadeira sabedoria consiste no temor do Senhor. Muito bem. Continuando, nós vamos falar dos objetivos específicos, que são exatamente 3. Isso. O primeiro é expor que todos os esforços humanos são inúteis para a aquisição da sabedoria divina. 2. Destacar que a sabedoria tem seu preço e que excede todos os bens materiais existentes. E por último, terceiro, revelar que o verdadeiro valor da sabedoria é de natureza espiritual. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, como nós já lemos na leitura bíblica em classe, Jó 28, 1 ao 28, vamos agora para a introdução com o nosso professor Silas. Silas, é com você. Diz assim a introdução: nesta lição veremos uma das mais belas exposições bíblicas sobre a sabedoria. O capítulo 28 foi propositalmente colocado pelo autor para delimitar o fim dos longos discursos dos amigos de Jó. Ou melhor, amigo de Uz, que é o mesmo Jó, o nome de Uz. O seu propósito é contrastar a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada, que é a de origem divina. Assim, temos o objetivo de declarar que somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Essa divina sabedoria se manifesta na vida dos homens de forma prática, através do temor do Senhor. Muito bem, professor Silas. Nós vimos aí a introdução e o senhor tem alguma coisa a agregar Pastor, mais? é o seguinte, o Jó cansou de ouvir, né, os seus amigos acusando de sofrer por seus pecados. Só que agora, Jó se levanta e a sua voz fala sobre a sabedoria. Agora, outra sabedoria, não desses homens, que ele chega a chamar que a sabedoria deles é tolo. Mas esses amigos pensavam que tinha a própria sabedoria e não conhecia a verdadeira sabedoria. Aqui Jó vai se retratar no período dessa lição que nós estamos estudando. Então, tinha conhecimento, porém diferente do que Jó sabia. Ele tinha conhecimento, não quer dizer que eles eram sábios, que eles eram bastante sábios, entendeu? Então, a verdadeira sabedoria, pois ele temia a Deus. Jó conhecia, pois ele temia a Deus. Muito bem. Interessante. Essa é a minha versão sobre a conforme introdução. o capítulo 28 que nós lemos, né? Nós vimos até o capítulo 27, Certo. que os 3 amigos de Jó, como você já disse, eram homens sábios, inteligentes, cultos. Sim. Porém, sem dúvida nenhuma. faltava ali o quê? A sabedoria verdadeira, genuína, que obviamente só se adquire quando se busca em Deus. Verdade. E o capítulo 28 do livro vai exatamente, Jó vai mostrar que a verdadeira sabedoria, como você disse, é algo que é espiritual, é algo que vem de Deus. Agora, aqui para nós, Silas, nós não estamos menosprezando o conhecimento acadêmico, a sabedoria humana, os saberes necessários para um viver bem nessa sociedade. Porém, nós estamos aqui falando de que, acima deste saber, dessa sabedoria humana, que é importante, sim, importantíssimo, existe um saber, uma sabedoria que é ímpar, que é especial e que faz a diferença. Tanto é que o Jó fala sobre a própria sabedoria e inteligência do homem consegue fazer essa garimpagem toda, pegar o ouro, a prata, isso é sabedoria também, inteligência. Conhecimento, sabedoria. Ele vai nas profundezas lá e faz o seu garimpo. Mas isso aí, por mais inteligência, por mais tecnologia que ele aplica aí, não é essa sabedoria que vem do alto, a divina. E é capaz de entender o porquê o ser humano sofre. Vamos para o tópico 1? Vamos embora. Tópico 1 diz, a sabedoria vista como bem natural. 1.1, o empenho na busca da sabedoria. Silas, você pode ler para nós aí? Vamos lá, então.
empenho na busca da sabedoria. Nesse capítulo, Jó faz um contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria. Isso. Primeiramente, o patriarca descreve a habilidade do homem na exploração dos minerais, dos minérios naturais. Aqui nós falamos recentemente, né? Então, ele contrasta o trabalho nas minas com a busca do homem pela sabedoria. Isso. Da mesma forma que, desde os primórdios, o homem busca diligentemente a tecnologia na busca de metais preciosos, assim também ele tem empreendido um grande esforço para encontrar a sabedoria. Verdade. Para ser encontrado, primeiramente, o minério precisa ser garimpado. A sabedoria, igualmente, o minério existe, mas está enterrado. A sabedoria existe, mas ela está oculta. Então, o que você entendeu aí? Essa sabedoria que ele fala está oculta em Deus. A sabedoria humana também, a pessoa tem que buscar. Sim. Lógico, cada um nasce com seus dons, mas a sabedoria, como o irmão falou, os acadêmicos têm, na academia, nas faculdades, nos grandes laboratórios, que são se encontra a sabedoria, ou se busca, ou se detém a leitura, etc. Mas essa sabedoria do qual o Jó se fala, não pode garimpar o que você quiser. Isso. Pode aplicar toda essa tecnologia para garimpar, que você não vai encontrar essa sabedoria, porque ela está no alto. Muito bem, eu quero trazer uma observação dentro desse ponto. Observe, irmãs e irmãs. A sabedoria que Jó está se referindo, ou que o capítulo 28 se refere, é a sabedoria bíblica. Sim. Sabedoria espiritual, sabedoria proveniente do Deus Todo-Poderoso. E, óbvio, ela não está relacionada ao QI, ao coeficiente de inteligência, não é? Ou a grau de instrução. Por quê? Pois é uma questão de entendimento moral e espiritual. Essa sabedoria que Jó está falando diz respeito ao caráter e aos valores, significa olhar para o mundo mediante os padrões da verdade de Deus. Portanto, Silas, não basta, viu, Silas, ter uma Bíblia de estudos, ler livros sobre a Bíblia, por mais úteis que sejam. Uma coisa, minhas irmãs e meus irmãos, é ter conhecimento sobre a palavra de Deus, sobre alguma coisa da vida. E outra bem diferente é ouvir Deus, não é? Falar através da sua palavra e nos ensinar a sabedoria que nos tornará mais aptos e mais parecidos com Jesus Cristo. Então, a sabedoria, vamos repetir, que Jó está se referindo, ela é proveniente de Deus e só se obtém através do Espírito de Deus em nossas vidas. Ok? Essa sabedoria que os homens têm, ela também está oculta. Está oculta. Está oculta. Tanto é que ele compara com a garimpagem, né? Ele busca, está oculta. Assim também como a sabedoria de Deus, a sabedoria que provém de Deus, está oculta, mas em Deus. Em outras palavras, Cira, são duas formas de saber. Tem a sabedoria humana, a científica, a acadêmica, o saber, né, existencial, que você tem que, obviamente, buscar, tem que pesquisar, tem que estudar, isso é importante. Só que, aí ele faz a comparação. Também a sabedoria divina de Deus, a pessoa que queira obtê-la, precisa buscar. E essa busca não é de qualquer maneira. Não, e o caminho para encontrar essa sabedoria que Deus tem para nós chama-se Jesus de Nazaré. Isso. 2.2 ter o temor de Deus e ter comunhão com Deus. Isso. Né? No 2.2 temos como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. Vou ler aqui, Silas. Certo. Tá. No trabalho de mineração, requer-se habilidade, diligência e persistência, muita técnica na execução. A busca da sabedoria também demanda, viu? Mais características, ou tais características. As minas geralmente são locais de difícil acesso e de pouca iluminação. Por isso, há a necessidade de se abrir caminho e colocar luz artificial. Assim também ocorre no empreendimento do homem pela busca pela sabedoria. Mas apesar de todo o esforço por essa procura, Jó crê que isso tem sido feito sem sucesso. Silas, faça uma observação. Assim como é trabalhoso se buscar a sabedoria humana, é
trabalhoso, você tem que se esforçar, você tem que cavar, você tem que ter determinado conhecimento e tal. Assim também, para você obter a sabedoria humana, não é de qualquer jeito. Você tem que buscar também, você tem que ter comunhão com Deus, você tem que temer o Senhor, porque o Jó fala que o princípio da sabedoria é temer o Senhor Jesus, é temer a Deus. Então você vai ter que buscar, não adianta você ficar de braço cruzado e falar, eu vou comprar sabedoria, eu vou buscar sabedoria. Aonde você vai buscar sabedoria? Isso. É você buscar a Deus, é o primeiro caminho. Assim como o homem busca o minério oculto lá no interior da terra, com todo esforço, e o texto, como leu aí, pastor, fala que às vezes ele vai em lugares trabalhosos, difíceis de acesso. Assim também, você que quer ter a sabedoria divina, você tem que se esforçar também. Muito bem. O reino de Deus, você tem que se esforçar. Isso. Então, também colocar aqui, aqui, ó. Assim também ocorre no empreendimento do homem, pela busca, não é? Pela sabedoria. Então, para o ser humano ser bem sucedido, alcançar seus espaços na sociedade, né? Galgar posições elevadas, etc., ele precisa buscar o conhecimento. Tem que estudar, tem que estudar, etc. Né? Um bom advogado, um juiz, um promotor, um médico, ele precisa estudar. Tal, um professor. Óbvio que, observe que no que diz respeito à sabedoria de Deus, a busca vai muito além de um mero esforço humano. E aí eu quero ter as observações dizendo o seguinte, ó, observe, meus irmãos, o mundo está desesperadamente em busca de sabedoria para descobrir o que deve fazer e para ter o poder de fazer o que deve. Verdade. E ambas as coisas só podem ser encontradas em Jesus Cristo, que é o poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:24. O que eu quero dizer com isso, né? Por mais que o mundo, o ser humano, busque encontrar a sabedoria de Deus pelos seus próprios méritos, jamais encontrará. Não. A única forma de encontrá-la é quando você se debruça e dar lugar a Deus, aceita Cristo como seu Salvador e o segue, porque Ele é a sabedoria plena. Muito bem, vamos lá. Estamos, queridas irmãs e irmãos, no tópico 1, a sabedoria vista como bem natural. Vimos no 1.1 o empenho na busca de sabedoria. 1.2, como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. Agora, 1.3, Silas, é uma pergunta, Silas. De onde vem a sabedoria? Você pode ler para nós aí? Vamos lá, então. Jó demonstra que o homem tem sido exitoso no seu trabalho junto às minas. Isso. Todavia, incapacitado na escavação da sabedoria. Isso. Tem procurado, mas não tem encontrado. O homem descrito por Jó é capaz de desviar o curso das águas a fim de evitar a inundação nas minas, mas não é capaz de encontrar a sabedoria. A sabedoria dos sábios e a da academia está disponível para ser alcançada. Todavia, a sabedoria retratada por Jó não era fruto da tradição, nem podia ser obtida pelo método acadêmico. Embora os metais preciosos pudessem ser encontrados na terra escavada, a verdadeira sabedoria não pode ser obtida pelo simples esforço humano. Isso significa o conflito que havia entre a teoria teológica dos amigos de Jó e a vivência concreta do patriarca. Portanto, a verdadeira sabedoria não era propriedade dos homens, mas uma dádiva de Deus. Tiago nos lembra de que, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o alcança ou lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Muito. Que é Tiago 1:5. Pastor, vamos lá. Muito bem. Aí, minhas irmãs e meus, observe que essa questão, né, é bem clara, né? De onde vem a sabedoria? E aí, o item aí buscou dar uma resposta, né, mostrando que ela não vem de esforço humano, nada contra o esforço humano em adquirir o saber, estudar, tem que ler, tem que pesquisar, isso é muito importante, né, Silas? Agora, existe a sabedoria que vem de Deus, ela é muito além do esforço humano, né?
Ciro, você tem alguma observação a fazer? Aqui ele fala das duas sabedorias ao mesmo tempo. Vamos buscar. Uma já se sabe, as duas já sabem onde se encontram, né? Se encontra a sabedoria acadêmica do homem e a sabedoria divina, né? Isso. Então, o Jó mostrou aqui, praticamente, o comentarista fala a fonte, onde se encontra. Isso. Uma sabedoria você vai buscar no conhecimento humano, na academia, né? Estudando, etc, etc. E a outra não. Você vai garimpar, mas do outro lado, fazendo uma analogia de garimpo, é garimpar para buscar a sabedoria divina, como disse. Se alguém tem falta de sabedoria, se acha que não tem sabedoria, busca. É o caminho, ele dá o caminho aqui. Tiago capítulo 1, ele diz o seguinte, se algum de vós tem falta de sabedoria, capítulo versículo 5, viu, irmãos? Peça a Deus. Vamos tentar entender aqui. De que sabedoria, qual o contexto que levou Tiago a dizer, a pronunciar essas palavras? Tiago está falando o seguinte: quando a pessoa está vivendo certas adversidades, certos problemas existenciais, né? Isso. Por lutas, provações, e não está entendendo nada, não está compreendendo nada, mesmo sendo uma pessoa culta intelectualmente, então ela tem que buscar o quê? A sabedoria de Deus. Verdade. Como o senhor disse muito bem, os amigos de Jó estavam querendo entender o dilema de Jó à luz da sabedoria humana, à luz do conceito humano, à luz das vivências humanas. Minha irmã, meu irmão, repito, a única forma de nós entendermos o sofrimento do outro, o porquê que há o sofrimento e certas mazelas existenciais, é nós buscando em Deus o entendimento. E eu quero trazer uma observação sobre este ponto, né? A pergunta é: de onde vem a sabedoria? Eu diria, Silas, primeiro passo, para encontrar a verdadeira sabedoria, temos que ter uma atitude reverente, conforme diz Provérbios 9:10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Temos que ter uma atitude reverente, respeitosa para com Deus, que envolva, por sua vez, uma postura humilde com relação a nós mesmos. O orgulho pessoal é o maior obstáculo, Silas, para não se obter a sabedoria que Deus tem para nós. Provérbios capítulo 11:2 diz: vindo a soberba, sobrevém, observe, a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Então eu quero dizer bem claro que o primeiro passo para se obter essa sabedoria é o quê? Temer a Deus, respeitar, adorá-lo, servi-lo, ter Deus como Senhor de sua vida, ser humilde. Rapidinho, o próximo passo é pedir a Deus: Senhor, dá-me sabedoria para lidar com os problemas. Então, vamos fechar esse ponto dizendo o seguinte, que o passo ímpar, principal, para que eu e você, para que o ser humano receba a verdadeira sabedoria, ou a sabedoria de Deus, é ter sua vida entregue a Jesus Cristo, o verdadeiro Senhor da sabedoria. Sila, observação? Com isso aí, pastor, ele está procurando falar com os amigos de Jó, olha, em outras palavras, porque Jó conhecia a si mesmo, ele sabia que ele temia a Deus, ele sacrificava, ele adorava a Deus, Eu não sei se os amigos também faziam mesmo, certamente sim, porque ele falava de muito de Deus, amigos dele falam de Deus, né? E Jó falou, ó, essa sabedoria de vocês não é essa que eu tenho, não é essa que eu conheço, né? Vocês, o homem desvia um rio, faz muita coisa, muita proeza, tecnologia, mas é muito sábio. Mas a minha, que eu sei, não é esta. O escritor, então, Silas, fala isso. O Dr. Augusto Cury, em um dos seus livros, diz o seguinte, que o século XX foi o século das grandes conquistas. Sim. O ser humano conquistou o espaço. Conquistou mesmo. Conquistou o espaço, tem conquistado diversas, digamos assim, frentes, tem alcançado mundos longínquos. Porém, diz ele, porém o ser humano, enquanto ele expande o seu conhecimento, o seu saber, em termos de conquista tecnológica, científica, mais ele se torna ignorante de si mesmo. Ele acha que aquele conhecimento já preenche todos os vazios que ele tem. Então, explora o espaço, explora o fundo do mar, explora toda a natureza, praticamente. E detalhe, ele pensa que sabe tudo. Pensa.
Pensa. Porém, como disse o Dr. Augusto Cury em um dos seus escritos, nos seus livros, que hoje vemos uma sociedade de pessoas, né, que estão vivendo em verdadeiras mazelas existenciais, mesmo tendo todo o saber, Sim. dominando a ciência, porque conhece muito fora de si, Sim. mas pouco conhece de si. E aqui para nós, só se consegue entender a si próprio. O ser humano só consegue entender a sua existência, as suas carências, as suas, digamos assim, mazelas existenciais, quando ele busca em Deus sabedoria, entendimento e graça. E é essa sabedoria que Jó está falando e que os amigos dele não tinham. Por isso que, obviamente, não conseguiram de forma nenhuma, não é, aconselhar como deveria Jó. Vamos passar para o próximo. E mesmo, pastor, essa sabedoria humana aí, é Deus que concede ao homem também entendimento para ele explorar. Isso. É Deus, não é o homem, olha, eu fiz isso, eu fiz, não, absolutamente não. É Deus também que capacita o homem para a ciência, para desenvolver a ciência, desenvolver a medicina, Isso. o transporte, a comunicação. É Deus que dá. Então, o homem não se acha que eu sou um Deus, eu sei, estou fazendo isso, não. Porque essa capacidade também vem de Deus, a inteligência humana também vem de Deus. Faça a síntese do top, por favor. A síntese do top diz o seguinte: Jó descreve o contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria. Mas não. Em outras palavras, Jó está dizendo, ó, enquanto o ser humano se esforça, faz de tudo para pesquisar, para alcançar os objetivos pessoais, econômicos, etc., né? Enquanto o ser humano envia todos os esforços para extrair riqueza dos minérios, alcançar diversos planetas, etc., menos o ser humano entende a si próprio. É verdade. Porque para entender a si próprio, queridas e queridos, somente através da sabedoria proveniente de Deus. Muito bem, passemos para o segundo tópico, que tem como tema sabedoria vista como bem comercial. 2.1, o preço da sabedoria. Tem preço, Silvio? Será que tem? Não, o preço é uma coisa, valor, são a distinção aí, né? Vamos ver. O preço, então, vamos lá ver. 2.1, o preço da sabedoria. Podemos ver um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó neste capítulo, com a descrita no livro de Provérbios. Esse livro, por exemplo, contém várias exortações para se adquirir a sabedoria. Todavia, há uma diferença entre o que Jó ensina e o que Salomão ensinou sobre a sabedoria em Provérbios. Em Salomão, a sabedoria tem um custo e pode ser encontrada, se buscada com diligência e entendimento. Ela tem seu preço e pode ser passada de pai para filho. Está em Provérbios 4, 5, 7, 23. Por outro lado, para Jó, a sabedoria está em outro patamar. Ela tem valor, mas não preço. Com bem destacam estudos, né? Os estudiosos. A sabedoria em Jó é incomparável. Não se pode comprar ou trocar com, né, todos os outros tesouros. É patrimônio exclusivo de Deus. Né? Exclusivo de Deus, não esqueçamos. Né? Não é possessão dos mestres. Por isso, não pode ser o quê? Transmitido. Cida, com você o comentário. Pastor, quando fala em preço da sabedoria, o que que preço fala? Preço fala em quantidade, fala em negociar, comprar, expressão numérica. Quando se fala em preço, mais impressão numérica, é cambiar, comprar, isso aí eu posso fazer. Posso fazer. Pode ser barato, pode ser caro. Esse é o preço. Agora, no tópico seguinte, vai falar sobre o valor. Então, essa sabedoria, o preço da sabedoria que Jó se refere aqui, não tem preço. Ela não é negociável, não se compra, né? Não é numérica. Isso. Quando eu vou no comércio, o preço de determinado produto é X, é 50, 40, X, eu compro. Esse é um valor numérico, é matemático. Né? Eu posso negociar com esse tipo de mercadoria. Essa sabedoria. Agora, o valor é outro que nós vamos ver depois. Agora um detalhe. É uma diferença muito grande. Faz proeza, faz tudo, mas não consegue... O que está sendo colocado aqui é o seguinte, que o adquirir essa sabedoria está muito além de esforço humano, Sim. de tática, de estratégia humana.
A única coisa que Deus requer de mim e de você, meu irmão, é que nós sejamos o quê? Humildes, reverentes, que o adoremos, que o sirvamos, que abramos nossos corações para que o Espírito Santo derrame o amor de Deus, a sabedoria e a graça. Aqui para nós, minhas irmãs, vivemos dias difíceis, dias em que muitos, por não ter sabedoria, essa sabedoria que estamos falando aqui, tem infelizmente entrado em situações caóticas, situações conflituosas. Porém, a Bíblia diz, alguém tem falta de sabedoria para lidar com os conflitos, lidar com os problemas existenciais, lidar com os problemas familiares, lidar com os problemas, seja quais forem, Deus está pronto para dar. Verdade. E é de graça, viu? Opa! Graças a Deus. E graças a Deus por isso, né? Silas, 2.2, o valor da sabedoria. Fala aí, fala qual é o valor, se é em euros, se é em dólar. Opa, vamos lá então. Já vimos que sobre o valor da sabedoria, vale a pena recordar o que diz certo pregador londrino. Isso. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são os mais tolos. Olha só. Deixa eu finalizar. Vamos lá. Esse pregador aí é Charles Spurgeon. Tá bom? Famoso. Importante. Então ele fala, não há tolo maior do que o tolo instruído. Mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Isso. Assim, em Jó, vemos que o homem ainda não aprendeu o verdadeiro preço da sabedoria, nem onde encontrá-lo. E que, por isso, acredita ser fácil adquiri-la. Silas, eu quero fazer uma observação sobre essa, digamos assim, essa citação de Spurgeon, né? Sabedoria, diz aí, é o uso correto do conhecimento. Achei muito importante isso. Eu disse, tem gente que tem doutorado, pós-doutorado, tem um saber acadêmico fenomenal, verdadeiros cientistas, né? Conhece tudo e alguma coisa a mais sobre esta vida. Porém, infelizmente, falta uma sabedoria capaz de usar os saberes que ele tem, que são saberes humanos, para glorificar o nome de Deus. Nada contra o saber científico, é de Deus. Porém, o que nós estamos mostrando aqui é o seguinte, que o verdadeiro sábio é aquele que usa o conhecimento que tem para a glória de Deus. Coloca ele disponível para que o nome de Deus seja glorificado. É verdade. Porém, tem muitos aí que têm um currículo extenso, porém, infelizmente, um currículo que não está à disposição de Deus. E aí vem o que diz aqui, conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extenso conhecimento, não é? Justamente por isso são os mais tolos. Por quê? Porque não há tolo maior do que aquele que é instruído academicamente e que não abre o coração e a mente para o verdadeiro saber. Saber este que dará condições do ser humano se ver, digamos assim, em condição de lidar com as circunstâncias, seja quais forem, deste mundo. Silas, faça sua observação. Olha, pastor, quando ele fala valor lá embaixo, o tópico anterior fala o preço da sabedoria, né? Que é estimável em números, praticamente. Agora, o valor aqui, que ele fala em valor da sabedoria, ele vai dizer agora em qualidade. A qualidade estimável. O que é valor? É uma qualidade estimável, é a importância de determinada coisa, legitimidade, mérito, préstimos. Isso aí é valor. Uma coisa que não tem valor, é inestimável valor. Não tem número. A sabedoria, porque não se comercia, não se faz negócio com a sabedoria. Com essa sabedoria não tem como negócio. Então é por isso que ela tem o valor, aquele valor estimável, aquele valor preciosíssimo, em vez de preço. Porque alguém pode falar, mas preço e valor não é a mesma coisa? Parece que é. O preço fala em número e valor fala em qualidade. Qualidade estimável. Eu estou fazendo uma observação aqui. Jó 28, versículo 8 diz: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal, diz ele, é a inteligência. Já em Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor
é o princípio da sabedoria. E o conhecimento santo, a prudência. Aí vem a pergunta: o que é o temor do Senhor? Vejamos, o temor do Senhor é uma reverência amorosa por Deus, por seu caráter, suas palavras e seus atos. É um temor que energiza e não paralisa. Em outras palavras, quando tememos ao Senhor, obedecemos aos mandamentos, andamos em seus caminhos e servimos. E com isso vamos, da parte dele, através do Espírito Santo, adquirindo a sabedoria necessária para lidar com as crises, com os problemas e com as questões existenciais. Sabedoria esta, minhas amigas e meus amigos, que levará o homem à vida eterna. Cira, vamos para o próximo item? Vamos para o próximo item. Próximo item, né? Estamos no tópico 2, minhas irmãs e meus irmãos, vou repetir. Tópico 2 tem como tema: assunto é a sabedoria vista como um bem comercial. Vimos, primeiro, o preço da sabedoria. Segundo, o valor da sabedoria, que não tem valor, né? Não tem nada no humano que possa comprar. E terceiro, a sabedoria não é um bem comercial. Eu vou ler aqui, Silas. Diz assim, ó: o patriarca não nega que a sabedoria exista ou que ela pode ser encontrada. Mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial. Ela não pode ser encontrada em toda parte, nem mesmo nas mais poderosas forças da natureza primitiva. O abismo do hebraico, Terron, e o mar do hebraico, Yam, que, obviamente, aonde o patriarca fala que os estudiosos buscam encontrar o ouro, né? Portanto, a sabedoria é de valor inestimável. Só quem pode concedê-la. Quem é, Silas? É o próprio Deus. O próprio Deus. Silas, faz seu comentário. Olha, como diz aí, como a sabedoria não tem preço, isso, ela só tem valor. É. E não, então, valor não vai se comercializar. Sim. Não se negocia com Deus. Não tem como negociar, porque ela não é preço. Uma coisa que tem preço, eu posso negociar, mas valor não tem. Então, por maior que seja o esforço humano, então, é um bem que está com Deus. Se alguém tem, é porque é uma dádiva divina. Porque Deus não negocia, Deus não se compra sabedoria com Deus. Muito bem. Por maior que você... O preço que tem de minério não tem. Ela é inegociável. Então, é por isso que o valor dela, como o irmão falou, é inestimável. Então, não se negocia. Silas, né? Não faz comércio com Deus. E sobre a sabedoria de Deus, a sabedoria não ser um bem comercial, eu quero trazer algumas considerações, minhas irmãs, mas que é importante. Observe. A sabedoria bíblica, que é a sabedoria de Deus, tem como ponto de partida. É importante que a irmã, meu irmão, que porventura esteja dizendo: eu não tenho tal sabedoria, eu queria ter. Como obter? Pois, muito bem, ela tem como ponto de partida, Silas, o quê? Um relacionamento correto com o Senhor. A pessoa sábia acredita que existe um Deus, que Ele é o Criador e governante de todas as coisas. E que esse Deus incutiu na natureza uma ordem divina. E que, se esta é obedecida, conduz por fim ao sucesso. Fechando, Silas, a sabedoria de Deus nos mantém em harmonia com os princípios e propósitos que o Senhor incutiu em seu mundo, de modo, minha irmã, meu irmão, que ao obedecer a Deus, escute, quando obedecemos a Deus, quando nos curvamos à sabedoria de Deus, tudo trabalha em nosso favor, não contra nós. Isso não significa que estamos isentos de provações e de dificuldades. Jó é um exemplo. Pois as tribulações são parte normal, Silas, da vida. Mas quer dizer que, mesmo em meio às lutas e às provações, através da sabedoria de Deus, temos a capacidade, Silas, de lidar adequadamente com essas diversidades. De tal maneira que cresçamos espiritualmente e que o Senhor seja glorificado. Era esse tipo de sabedoria, minhas irmãs e meus irmãos, que Jó esperava que os seus 3 amigos tivessem para com ele. Uma sabedoria que entendesse que existe um Deus que é soberano,
que é Senhor da história. Silas, alguma coisa a mais? Não, apenas vamos fechar esse ponto. Então Está pacífico aí. Faça tá pacífico. assim do Esse top, por ponto favor. está pacífico. Isso, cinza do top, por favor. Diz assim o nosso texto. Jó descreve o contraste entre Isso. a busca do homem por minério naturais e a sabedoria. Muito Esse bem. é o nosso tópico. Você fez a cinza do top 2? Assim dos tópicos. Vamos lá, assim diz o seguinte. A sabedoria não tem preço, mas tem valor. Muito né? bem. Que remonta ao temor do Senhor. Muito bem. É o valor. Maravilha. É um valor inestimável. É excelente. Isso. Muito bem, excelente. senhor. Até aqui nós já definimos que tem dois tipos de sabedoria, né? Tem. A sabedoria acadêmica, a sabedoria humana, secular, científica. Ela é boa? Boa, é excelente. Importante. Tanto é que a gente vive sobre ela também. Muito pastor. bem, precisamos estudar, precisamos É. alcançar conhecimento, precisamos dominar de certas técnicas para, obviamente, ocupar o nosso espaço na sociedade. Isso. Ok? Só que, detalhe, esse tipo de sabedoria, ela tem o seu valor aqui. Aqui. E para lidar com as coisas humanas. Agora, para lidar com as coisas espirituais, com as questões existenciais, somente a sabedoria de Conhecer a si mesmo. de Deus. Agora vamos agora para o tópico 3, que último tem como tópico, tema né? o assunto. O tópico 3 tem como assunto a sabedoria como o que mesmo? Vista como um bem espiritual. Espiritual, uma dádiva de Deus. Verdade. Silas, 1.1. Uma verdade revelada aí para nós. Diz assim, no versículo 20, Jó faz a importante pergunta, de onde vem, pois, a sabedoria? Que coisa, né? E onde está o lugar da inteligência? Anteriormente fala, né? Jó fez um contraste entre o trabalho de um minerador e o de quem procura sabedoria. Nele os homens semelhante a um minério, que tem garimpado a procura de sabedoria, mas mesmo assim não tem achado. Toda diligência técnica e determinação não tem sido suficiente para que ele a encontre. Isso. Sabedoria não está no centro da terra, Muito bem. nem com os sábios, de forma que possa ser passada pela simples via da tradição. Ela está oculta. Todos os esforços humanos revelam-se inúteis na sua aquisição. Só um pouquinho, Silas. Vamos fazer uma observação? Vamos lá. Eu gostei dessa expressão. Ela está oculta. Isso. Agora, aqui não é ocultismo não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Absolutamente Ela está não. oculta em Deus. Que ele é a fonte. Que ele, muito bem, a fonte da verdadeira sabedoria. Minha irmã, meu irmão, você pode até dizer, mas pastor, eu sinto que eu não tenho essa sabedoria. Você tem Deus na sua vida, você é salva, você é templo do Espírito Santo. O que você tem que fazer? Peça. Peça sabedoria para lidar com os conflitos. Peça sabedoria a Deus para lidar com os problemas do dia a dia. Na sua primeira oração pela manhã, diga, Deus, dá-me sabedoria para entrar e sair. Peça. E Deus vai te dar. Mas continue, Silas, por favor. Só para fechar aqui esse Isso. ponto palavra, diz o seguinte, a sabedoria está em Deus Muito bem. e somente Ele pode otorgá-la. Que maravilha, né? Deus é a fonte da sabedoria e somente Ele pode revelá-la. Silas, Tá é com com ele. você. É por isso que está oculto. Está oculto. Tá É só oculto, Deus, porque irmão. pode Agora, revelar. aqui para nós, é importante, minha irmã, meu irmão, que para que nós, ou para que o ser humano alcance a sabedoria, ela ou ele tem que submeter, óbvio, a vontade de quem? De Deus. De Deus. É, só Ele Isso. mesmo, pai. Por isso que os amigos de Jó, infelizmente, não foram felizes. Por quê? Porque eles estavam deixando-se guiar pela sua própria sabedoria, pelos seus próprios entendimentos, e por isso mesmo não tinham de Deus, ok, a sabedoria necessária para aconselhar o seu amigo Jó. Trazendo para os dias atuais, minhas irmãs e meus irmãos, vamos pedir essa sabedoria. Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos seguidores do Senhor, somos filhos de Deus. Peça. Ah, pastor, não tenho tido sabedoria para lidar com meu filho, com meus problemas, com as situações adversas. Peça a Deus. Verdade. Peça a Deus e Deus vai te dar a sabedoria. Silas, você tem algum comentário Olha, sobre isso? pastor, Jó chama atenção agora de uma maneira mais suave para os seus amigos, que É. agora ele está num terreno que ele conhece bem. Isso. Jó, né? Então, ele dizendo em outras palavras que a sabedoria deles é pela tradição, é contemplativa, isto é, Isso. filosófica, apenas assunto de natureza Isso, intelectual. muito bem. Ao contrário da sabedoria divina, da sabedoria que é divina, Que é ele divina. fala, que se reporta, né? Divina, verdade. é prática,
ela não é terrena. No terreno. Como eles buscavam aqui garimpando. Isso. Vai além da ciência do saber humano. Vai além. A sua aquisição está no temor do Senhor. E detalhe, Sila, repito, nós vamos faz a repetir comunhão aqui, com ele. enfatizar, nós não estamos aqui dizendo que o saber humano, científico, não, isso saber é importante demais. Agora, estamos querendo dizer assim, que o saber humano por si só não consegue entender os mistérios, os bastidores existenciais. Não existe atalho Não para a existe, sabedoria, né? para buscar Eu vou a fazer uma sabedoria observação. divina. Observação interessante. Em Tiago 1, nós já lemos, né? Versículo 5. Sim. Lá, Tiago diz: algum de vós necessita de sabedoria? O que Tiago diz? Peça a Deus. Já em Tiago 3, capítulo 3, no verso de número... vamos pegar aqui a Bíblia, né, gente? No verso, capítulo 3, no verso de número 17, né? 17, diz o seguinte, ó. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. Aqui ele está descrevendo a sabedoria que nós recebemos quando pedimos a Deus. Que essa sabedoria é o quê? Primeiramente, pura. Não é? Ok? Depois, pacífica. Aí o detalhe, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. É esse tipo de sabedoria que Deus quer nos dar. É aqui para nós, minhas irmãs e meus irmãos, que tem de gente por aí, até obreiros, né? Que está precisando pedir esse tipo de sabedoria, né, Silas? É verdade. Não é? Uma sabedoria equilibrada, uma sabedoria que saiba realmente entender o outro. E era esse tipo, Silas, de sabedoria que faltava em quem? Os amigos de Jó. Os amigos de Jó. E é esse tipo de sabedoria, minha irmã, meu irmão, que falta a muitos irmãos hoje que não sabem, infelizmente, aconselhar. Então vamos repetir. Aqui, ó. Tiago 3 já diz que a sabedoria que Deus quer dar para nós, primeiramente, ela é do alto, vem dele. É pura, é pacífica, é moderada, é tratável, é cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E aí eu quero complementar dizendo, em Provérbios 2,6 diz que o Senhor dá a sabedoria. E da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. E Jó 12,3 disse que com Deus está a sabedoria e a força, conselho e entendimento. Então, nesta manhã, nesse domingo abençoado, nessa escola bíblica dominical, que o Espírito Santo use essa lição para instigar em você, minha irmã, meu irmão, o desejo de buscar em Deus sabedoria para lidar com os problemas. Silas, é com você. Pastor, como é que vai brotar no coração do homem esse tipo de sabedoria que tem pacífica, moderada, tratável, né? Cheia de misericórdia? Nunca, né? E Jó tinha isso porque o próprio Deus deu testemunho de Jó. Isso. Quando ele falou assim, olha, tem observado meu servo, homem, meu servo Jó, Íntegro. homem sincero, Isso. reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Do mal. Então, essa sabedoria, essa parte... O pessoal pode ter ser bem educado, que, aliás, é um dever do ser humano ser educado, tratável, tudo e tal, mas não é essa pacífica, moderada, tratável, que vem do alto. Há uma diferença muito grande. Silas, essa sabedoria se obtém através do Espírito Santo. Sim. O primeiro passo é entregar a vida para Jesus. O homem pode ser o pior Isso. marginal do mundo, mas ele aceitando Jesus, irmão, o amor de Deus vai mudar a vida dele, o comportamento dele, né? Vai ver os frutos do Espírito. E detalhe, essa sabedoria, ela não vem de uma vez. Não. Ela é algo que tem que ser buscada continuamente, Isso. orando, lendo a palavra, se submetendo a Deus, não é? Ok? Diante dos caos, dos problemas, pedir a direção de Deus, e Deus vai dando a sabedoria. É o que Tiago diz, gente, rapidinho, aqui, ó. Tiago diz aqui, ó, vamos focar aqui, ó. Aqui, ó. Tiago está falando do quê? Está falando de provação, de tentação, está falando de tribulação, de crise. Aí Tiago diz assim, ó, se porém, versículo 5, capítulo 1, algum de vós necessita, deixa eu pegar aqui a Bíblia, né? Necessita de sabedoria, peça a Deus. Por que Tiago está falando isso? Minha irmã, meu irmão, está na luta, está na prova, está na dificuldade.
não está conseguindo entender nada, não está conseguindo discernir nada. Ora, diga, Deus, me dá sabedoria. Senhor, me dá direção. Portanto, minha irmã, meu irmão, nessa manhã, em nome de Jesus, peça a sabedoria e Deus vai te dar condições de vencer os embates da vida. Ciro, vamos para o último item? Vamos lá. Último item do tópico 3. Uma verdade prática. Você pode ler para nós? Vamos lá. Verdade prática. A sabedoria vem de Deus. Isso. Ela está em Deus. É Ele quem a revela. A Isso. sabedoria divina não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas ser vivida. Ela é prática. Prática. Só um pouquinho, observe. Prática, como diz É aí lá muito em cima. importante. Isso aqui não é algo que você está orando e de repente, pum, vem um raio, vem uma luz e enche você. Não é assim, não. Até porque a Bíblia não trabalha com esse tipo de coisa. Prática, né, pastor? É uma sabedoria prática, na vivência, nos embates, no dia a dia. Vem a luta, você diga, Deus me direciona, me dá sabedoria, me dá graça, Senhor me dá discernimento, e Deus vai te dando. Né? E vem o problema, é em casa, no trabalho, é na rua, é desrelacionamento. Você vai... É a sabedoria que você vai buscar em Deus como? Dependendo do próprio Deus para resolver os problemas. Porque aqui para nós, Silas, tem cristão, tem crente que pensa que tudo Deus manda o anjo para resolver as coisas para ele. Não, o anjo vai vir. Não, minha irmã. Nem tudo é o anjo, não. O anjo acampa ao redor, mas tem muita coisa, ou quase tudo, Deus quer que nós mesmos resolvemos. Como? Através da sabedoria dada por Ele a nós. Você falou anteriormente aí, pastor, que a sabedoria não se vem de uma vez. Agora, à medida que você vai estreitando o seu laço com Deus, você vai tendo comunhão com Deus, no seu cotidiano, Deus vai revelando para você essa sabedoria. Deus vai dando para você. Com certeza. Você vai estreitando o seu relacionamento com Deus de tal forma que você vai adquirir essa sabedoria para lidar com os seus problemas cotidianos. Assim como a sabedoria terrena lhe ensina também a você resolver seus problemas do cotidiano, do dia a dia. A sabedoria humana, a sabedoria divina, que vem do alto, ela vai ajudar você a se relacionar com seus conflitos de natureza espiritual também. Essa que vai te fazer bem. Vocês me o saber humano capacita a pessoa para exercer uma determinada profissão. E, evidentemente, com o passar do tempo, a pessoa adquire o quê? As habilidades necessárias. Você termina um curso na faculdade, faz uma pós, uma coisa assim, ou um curso técnico, ele sai com conhecimento determinado. Agora ele precisa o quê? Burilar isso aí. Praticar. Isso. É a sabedoria de Deus. Aí, às vezes, minha irmã, meu irmão, Deus permite que eu e você, que nós passemos por situações adversas, terríveis. E aí a gente se desespera. E Tiago diz, está alguém passando por prova? Peça o quê? Sabedoria. Ah, pastor, não sei como lidar com esse menino difícil. Peça sabedoria a Deus. Ah, pastor, eu estou no meu trabalho, tem uma pessoa lá que é esquisita, que não sei o que, eu estou quase perdendo a cabeça. Peça sabedoria, Deus vai te dar sabedoria para lidar com esse problema. Ah, pastor, eu sou precipitado, eu falo o que não deve. Peça sabedoria, porque a sabedoria de Deus, ela traz equilíbrio. Peça sabedoria. Ela era, como diz, continua a leitura, por favor. Moderada, tratada. Continua a leitura, por favor. Diz ali o texto ali. Jó diz que a sabedoria está no temor do Senhor. Isso. O temor do Senhor aproxima o homem de Deus e o afasta do mal. Como o próprio testemunho que Deus deu de Jó, afastando do mal, né? Esse foi um testemunho que o próprio Deus já havia dado sobre Jó. Ao contrário de seus amigos, ele vivia a sabedoria divina. Não apenas a sabedoria contemplativa, tradicional, transmitida pela tradição, que seus amigos tinham. Sim. Tinha. Ele, e o próprio Jó também tinha. Tinha. Ele parece que só tinha que detalhe, duas, né? Deduzinho, Jó, além da sabedoria que ele tinha, conforme os amigos dele bem tinham, ele tinha algo mais. Olha só, a diferença está aí. É o detalhe, irmão. O detalhe está aí. Irmão, é o detalhe, meu irmão, que faz a diferença. Mas continue, por favor. Então diz a tradição transmitida pela tradição, né? A sua sabedoria era uma verdade revelada. Por isso, convertia-se em ação prática e relacionamento duradouro. Você quer ver exemplo, Silas? Jesus Cristo, a fonte inesgotável da verdadeira sabedoria. É Jesus. Quando você lê os evangelhos, quando você lê a história de Jesus nos evangelhos, gente, quantas vezes os sábios, os escribas, os mestres da lei, iam sorrateiramente, tentando dar um golpe, né, de mestre em Jesus, Jesus ouvia, deixava eles falar,
não se precipitava. E no momento certo, Jesus vinha com uma palavra sábia, equilibrada. Uma palavra que desmontava toda, digamos assim, estratégia do inimigo. É esse tipo, minha irmã, meu irmão, de sabedoria que Deus quer me dar e Deus quer te dar. Sabedoria essa no trânsito, em meio ao caos, em vez de falar besteira, pedir graça, se equilibrar. Irmãs e irmãos, vamos ser francos. Os cristãos precisam se curvar e aprender de Jesus, que disse, sou manso e humilde de coração. Isso é sabedoria. Silas, nesse ponto, alguma observação? Eu quero fazer uma aqui. Irmão, para receber e ter essa sabedoria, como já disse anteriormente, não existe atalho. Você vai ter que se aproximar de Deus, Isso. que é a fonte da sabedoria. Pronto. Assim como você quer adquirir a sua sabedoria terrena, se aproxima dos centros acadêmicos, dos livros, né, da pesquisa, Sim, etc. Muito bem, você está adquirindo. Houve um bom mestre, né? É um bom mestre. Isso. Agora, essa outra, por exemplo, você falou ouvir bom mestre, o que é que Paulo disse que foi educado, ensinado por Gamaliel, aos pés de Gamaliel? Isso. Essa sabedoria que ele tinha era sabedoria também humana. Sim. Paulo tinha as duas. Só que detalhe. Com muita propriedade. Juscelino, foi boa você trazer à baila esse ponto de Paulo. Paulo aprendeu tudo sobre a lei. Tudo. Tudo sobre as tradições, como os amigos de Jó. Aos pés de quem? Gamaliel. Gamaliel. Só que ele teve que reaprender tudo aos Isso. pés de quem? Jesus. A fonte. Isso tem nos ensinado. Minha irmã, tem gente que sabe tudo e algumas coisas mais sobre o mundo, sobre ciência, mas falta ali o saber que Paulo principal. chegou a comparar como esterco. E ele que sabe muita coisa, irmão. Muita coisa, né? Cílio, posso fazer aqui a observação? Pode fazer. E vamos encerrar Desse, logo, né? desse último item, na verdade, prático, observe. A pessoa que tem, minhas irmãs e meus irmãos, a sabedoria de Deus, ou a sabedoria proveniente de Deus, tem a capacidade, queridas e queridos, de enfrentar a vida com honestidade, com sensatez e coragem. Tem a capacidade de administrar a sua vida com sucesso. Vou repetir, a pessoa que tem a sabedoria de Deus no seu coração, tem a capacidade de enfrentar com equilíbrio, com sensatez, o quê? Os problemas da vida. As lutas, as batalhas. Ok? E aí vem um detalhe aqui, de modo que os propósitos de Deus cumprem sua vida. Satanás, ele faz de tudo para desestabilizar emocionalmente o ser humano. Isso. Partir para a ignorância, para o revide, jogar na cara. E aí que entra a sabedoria de Deus em nossa vida. Então, nesta manhã, né, nesta lição, nessa última lição do mês de novembro, não é isso? Isso. Não é isso? Eu quero conclamar a todas e a todos. Busque essa sabedoria. Mas, pastor, como? Primeiro, leia a palavra de Deus. Segundo, ore, peça a Deus, Deus me dá sabedoria. Terceiro, não fuja das batalhas. Tem cristão, tem crente que quer a sabedoria de Deus, mas não quer luta. É na luta, é nas batalhas que você vai orar e Ele vai te dar sabedoria para vencer o problema. Então, nesta manhã, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, receba a sabedoria do alto para vencer essa batalha. Cila, faz a síntese do tópico, por favor. A síntese do tópico diz o seguinte. A sabedoria é uma verdade revelada e tem implicações práticas. Prática, vivencial. Vivencial. Repito, aqui nessa orar. Você tem que orar, Deus vai dar sabedoria e Deus vai permitir situações adversas na sua vida. Para que essa sabedoria seja posta em prática. Experiência com Deus. Experiência. Entendeu? Então, a sabedoria de Deus é algo prático. Primeiro passo. Alguém vai dizer, o que eu faço para receber? Primeiro, é ter Jesus no coração. Ele é a fonte inesgotável de toda sabedoria. Silas, fechando, alguma observação? Pastor, é o seguinte, olha só. Tem pessoas que falam assim, mas eu vou ao culto todo domingo, toda terça-feira, não falto o culto, eu oro, eu faço aquilo outro, pago o dízimo, etc. E não receber a sabedoria ainda. Há uma diferença. Olha, coisas divinas você não negocia, meu irmão. Diz lá que a sabedoria é sem preço, ela não tem preço. Não se negocia.
não há acordo, não há contrato. Né? O método é um só. Temer ao Senhor, buscar a Deus de coração. Não é a maneira superficial. Isso. Busca a Deus, sabedoria. O método é o seguinte, é obedecer a palavra do Senhor, Tá é ser humilde, é buscar o Senhor, né? E diante dos problemas da vida, não é bater em retirada, não. Digo, Deus, agora eu quero sabedoria. Me dá graça. Eu faço isso, irmão. Eu faço isso. Eu sei que o senhor faz também. Tem que buscar. Dentro da luta, tem dia que a gente está numa luta, numa batalha, aí a gente tem que parar um pouquinho, orar a Deus, Deus, agora, Deus, me dá sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu vou agir aqui? Me dá sabedoria. E vai com calma. E não se precipite. O interessante, Cília, é que a sabedoria de Deus não é precipitada. Não. Quando você vê um crente precipitado, arrogante, prepotente, presunçoso, é porque falta o quê? Sabedoria. Sabedoria de Deus. Faz a conclusão. Que ele é pacífico, ele é moderado. Você pode ler a conclusão para nós? Vamos ler a conclusão aqui, meu amigo, para a gente fechar. Isso. Em cima da hora, né? Vamos ter sabedoria, né, gente? A conclusão é o seguinte: vimos que mesmo com empenho na busca da sabedoria, os resultados não são satisfatórios, né? A sabedoria não é alcançada. A sabedoria é um bem valioso e caro. Isso. Ela não tem apenas preço, mas, sobretudo, valor. Muito bem. Ela não pode ser comparada ou comercializada, nem Muito mesmo bem. pode ser dada. Ela é uma verdade revelada. Somente Deus é a fonte legítima da sabedoria. Ela se materializa no temor do Senhor. Quem teme ao Senhor é um sábio. É um Fechou sábio, aqui, pastor. Sábio. Eu quero, encerrando em minhas palavras, trazer mais algum adendozinho sobre a conclusão, dizendo o seguinte: queridas irmãs, queridos irmãos, devemos nos concentrar em Cristo. Vou repetir. Devemos focar, nos concentrar, nos firmar, nos fundamentar em Cristo. Por quê? Pois é nele, em Cristo, que se encontram todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Está em Colossenses 2:3. Quanto mais íntimos com Jesus, quanto mais comunhão com Jesus, quanto mais obedecermos a Jesus, mais teremos dele sabedoria, entendimento para lidar com as mazelas deste mundo. Continuando. Quanto melhor conhecemos a Cristo, como já falei, mais semelhantes a ele nos tornaremos. Mais andaremos em sabedoria e compreenderemos a vontade de Deus. Portanto, devemos permitir que o Espírito Santo, que habita em mim, habita em você, minha irmã, abra os nossos olhos, os olhos do nosso coração, para vermos Deus em sua palavra e compreendermos quais são as riquezas que temos em Cristo Jesus, principalmente as riquezas de sabedoria e de conhecimento. Por último, quando temos a sabedoria de Deus, somos capazes de aceitar e de lidar com as várias experiências da vida com equilíbrio, sensatez, para a glória de Deus. Portanto, nesta manhã, nesse domingo abençoado, dia 29 de novembro, receba de Deus a verdadeira sabedoria para viver bem para a glória de Deus. Sim, José, com você. Muito bem, pastor. Então, a lição discorreu, nós vimos aqui, né? A sabedoria terrena você pode encontrar com um determinado esforço, se encontra e tal. Mas a divina também você pode buscar. Pode buscar. As duas pode buscar. Não só pode, deve buscar, né? Tem um método para buscar. Apenas temer o Senhor. Pronto. Fechou aqui. Temer o Senhor, você tem condições de buscar essa sabedoria. Ter consigo e praticar. Praticar e mostrar, ter experiência, dar testemunho. Porque a sabedoria, ela pode ser testemunhada. Assim como deu Deus testemunho de Jó, a respeito do temor dele, homem reto, sincero, tal. Deus pode dar testemunho. E os outros também podem dar. Você viu o comportamento do pastor Zílio? Você viu o comportamento do Dourado? Isso. Você viu? Olha, é uma pessoa sábia. Então, sábia. Deus dá. Porque Deus concede sabedoria. E tudo, irmão, que Deus faz é bom. Tudo que Deus fez é bom. Amém, irmão? Silas, e repetindo, não esqueça que a sabedoria que vem do alto, ela é pacífica, ela é moderada, ela é equilibrada, ela é sensata, ela é gostosa, ela é proveitosa, ela é edificante, ela é maravilhosa. Então, minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus,
peça sabedoria. Alguém vai dizer, mas pastor, é só pedir? Não esqueçamos. Sila, vamos repetir, Sila? Primeiro passo, você precisa, a sua vida tem que estar entregue a Jesus Cristo. Segundo, você tem que permanecer em Jesus Cristo. Terceiro, você tem que obedecer a Jesus Cristo. Quarto, você precisa continuar servindo a Jesus Cristo. E assim fazendo, ele vai te dar sabedoria para vencer os embates da vida. Podemos entender? Podemos. Tem que buscar com diligência. Diligência. Né? Com afinco mesmo, Senhor. Podemos se fechar, pastor? Queremos essa manhã, encerrando essa aula abençoada de 29 de novembro, orar, né, Silas? Pelos que nessa semana aniversariaram, né, ficaram mais experientes e, quero crer, mais sábios também, né, Silas? Então vamos orar? Hoje. É hoje, né? Hoje tem o que? A orquestra, né? Daqui a pouco vamos falar. Orar. Vamos orar e depois nós vamos falar sobre outra Isso aí é com você. A orquestra é com você. Não tem nada de música, não. Pai querido, nesse momento, nós queremos fazer uma oração especial pelas irmãs e irmãos que durante essa semana, Senhor, fizeram aniversário, ficaram mais experientes. Senhor, dê a eles sabedoria, graça, equilíbrio. Senhor, dê a todos, ó Pai, saúde física, emocional, espiritual, em todos os sentidos, Pai. Abençoe ricamente, Pai. Também queremos orar pelos que estão enfermos, que estão sob tratamento médico, Pai. Mais uma vez te pedimos pelo Samuel. Usa, Pai Santo, aqueles medicamentos para neutralizar 100% todo o problema existente. Abençoa o pastor Sival, a irmã Diana. Abençoe tua igreja, a tua obra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bem, meus amigos, eu desejo aos irmãos todos um bom domingo, o resto de domingo muito bem. Hoje à noite, dia 29, nós teremos o grande aniversário da nossa orquestra Adoração. Venha ver músicas bonitas, músicas sacras, os instrumentos tocando para a glória de Deus. Vai ser uma coisa bonita. Venha nesta noite, traga os seus amigos, você vai ver coisas preciosas vindas de Deus. A orquestra vai louvar o Senhor Jesus, para a honra e glória de Deus. Então, hoje à noite nós teremos esse grande trabalho da orquestra. E para o outro domingo que vem, a primeira lição de dezembro, já estamos no final do ano, vai ser dia 5 de dezembro, não me recordo assim. Ao que diz a lição, a 1º de dezembro, a última defesa de Jó. Dia 6 do 12, né? É dia 6 do 12. Então, ele vai descrever sobre a última defesa de Jó. Isso. Vai falar, os caminhos não contam os seus passos. Ele fala da verdade prática, olha para a glória de Deus. Então vai ser, só você lendo mesmo, você vai ver a semana que vem, está aqui. E vai ser revelada no próximo domingo, se Deus quiser. Muito bom. Então tenha um bom domingo, fica com Deus e vamos continuar adorando a Deus, se aproximando cada vez mais desse Deus maravilhoso. Amém, pastor? Muito bem. Graças a Deus. Então, queridos irmãos e irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um resto de dia abençoado. E não esqueça, hoje à noite, né, Silas? Hoje à noite. Hoje à noite, a grande orquestra. A Deb, há 60 anos, conservando a chama pentecostal. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima. Deus abençoe.